trabalhadora do movimento espírita. Ivana foi a primeira mulher a presidir a FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás, de 2013 a 2016 e 2021 a 2022. Atualmente, integra o Conselho de Administração da instituição e participa do Conselho Editorial da Revista Espírita Deus Conosco. É trabalhadora da Irradiação Espírita Cristã, do Centro Espírita Lar de Jesus e do EGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Também atua como vice-presidente da Revivas, Rede Espírita Escolher Viver, dedicada à prevenção ao suicídio, e como vice-presidente do Conecta Espiritismo. Hoje, com carinho imenso, a recebemos com o tema Saúde Mental e Emocional, Cuidado dos Espíritos em Tempos Difíceis, com a palavra Ivana Raiski. Júlio, acompanha ela para mim, por favor. Boa noite. Gente, que casa linda que está essa, não é mesmo? Estou encantada. Tudo muito bonito, tudo muito bem conservado, com um acolhimento maravilhoso. Nós vamos chegando, nós encontramos os trabalhadores todos com a camiseta linda que ficou, dando as boas-vindas, nos recebendo com um sorriso. Não tem nada melhor do que isso. Então, que alegria estar com vocês aqui essa noite, poder participar dessa festa. Porque uma Semana Espírita, ela é uma festa do movimento espírita da cidade. É uma semana especial em que nós nos esforçamos um pouco mais para estarmos presentes, participando, se possível, em toda a programação, porque muitas pessoas de outros lugares vêm, se deslocam, vêm para cá. Então, é motivo de muita alegria para quem está aqui e para nós, que temos também a oportunidade de vir compartilhar com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e vamos rogar que Jesus possa nos abençoar muito, hoje e sempre. E esse momento, vamos só colocar aqui lá no comecinho da nossa apresentação. Comece pelo começo. Aqui. Esse momento que nós estamos vivendo, que nós chamamos, de período de transição planetária. Nós temos essa informação de que o nosso planeta ele está passando por esse momento, por um período de transformação. Isso já nos foi dito lá no século XIX, quando foi codificada a doutrina espírita. Allan Kardec já nos falou sobre isso, os espíritos nos trouxeram essas informações. Nós encontramos no livro A Gênese, de Allan Kardec, um capítulo inteiro falando disso. O capítulo 18, que fala sobre os sinais dos tempos, a nova geração. Então, nós entendemos com isso que é um processo. É algo que está acontecendo e que não tem previsão de concluir. Em algum momento, nós sabemos, a Terra deixará de ser da categoria de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Lembrando que um mundo de expiações e provas é um mundo onde o mal prevalece, o mal predomina sobre o bem, existem muitas dificuldades, e que o mundo de regeneração ainda existe o mal,
mas ele já começa a diminuir, e os espíritos que vivem nesses mundos, eles buscam o autoaperfeiçoamento. Eles têm interesse, eles querem ser melhores. Então, por isso, o mal já vai perdendo a sua força. Se nós formos partindo daí, pensando nisso, né? E avaliando esses tempos difíceis que nós temos vivido, vocês acham que esse período de transição planetária, ele está próximo de chegar ao fim ou não? O que vocês acham? Não tem resposta certa, tá? É o que a gente pensa. Eu, por exemplo, penso que está longe. Não é? Não ouvi. Eu desejo que seja bem antes de ver os netos crescer. Não, mas pensa o seguinte: mesmo se você não estiver mais aqui, você vai ver os seus netos crescerem. Fica tranquila. Você quer vir aqui, né? Na verdade, gente, se a gente pensa que é um período, é um processo. E o que vai fazer com que a Terra se torne um lugar melhor? Quando nós nos melhorarmos, não é? Mas aí é que está. Os Espíritos disseram para nós o seguinte: se vocês ficarem teimosos, não se esforçarem em serem melhores, insistirem no mal, permanecerem conectados com o egoísmo, com o orgulho, com todos os vícios morais, vai chegar num momento que a lei de Deus vai dizer assim: meu filho, você está muito teimoso, então vamos fazer assim? Esse lugar já não serve mais para você. Porque aqui eu quero deixar aqueles meus filhos que não são bons ainda, mas que querem ser bons, já estão se esforçando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te levar para um lugar mais apropriado para você. E aí, leve esses espíritos para reencarnarem em mundos mais atrasados do que a Terra. Nós sabemos que foi o que aconteceu quando vieram os exilados de Capela, que eram espíritos que habitavam um outro planeta, num outro sistema solar, que estava passando por um período de transição. Aqueles espíritos eram muito rebeldes, não aceitavam. O que aconteceu? Eles foram trazidos para reencarnar num mundo primitivo. Num mundo que não tinha avanço tecnológico, científico. Eles vieram e para eles era realmente como o paraíso perdido. Porque imaginemos nós hoje vivendo num planeta como a Terra, que nós temos mais do que nunca a modernidade a nosso favor. Imaginem só, eu saí de Goiânia hoje, 14h, estou à noite aqui em Santa Helena, amanhã saio cedinho, quando for às 10 da manhã já estou na minha casa. Na época de Kardec, as coisas não eram tão simples assim. Não é? Na época de Jesus era mais difícil ainda. Paulo de Tarso andava a pé. Imagine se nós hoje, com todos os recursos que nós temos, né? Eu imagino que essa palestra esteja sendo transmitida, pessoas estão acompanhando de casa, e de repente nós saímos desse planeta e Deus nos coloca para reencarnar num planeta que eles mal acabaram de descobrir a roda e o fogo, estão começando ainda. Já imaginaram? É um degredo, não é? Mas o que vai acontecer de bom para esse planeta onde eu for? Eu guardo dentro de mim, eu aprendo, o meu aprendizado está todo aqui. Não é? Eu não perco nada. Então eu vou para ajudar o desenvolvimento daquele mundo mais atrasado. Isso é processo natural, não é castigo de Deus. É Deus nos dando aquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado. É como se fosse aquela criança pequena que a mãe diz assim: não pode pôr o dedinho no fogo porque queima. Não pode. Aí a criança olha para a mãe e põe o dedinho. Não é? Aquela coisa que às vezes nós temos de desafiar, né, o comando do outro. A criança põe o dedinho, queimou o dedo. O que aconteceu? Teve que lidar com a dor, né? As consequências da desobediência, da teimosia. E assim funciona a nossa relação com Deus.
Ele nos deixa nós termos a nossa liberdade de decidir, o nosso livre-arbítrio, só que a gente vai ter que lidar com as consequências das nossas ações. Isso é que gera aprendizado. Então, esses tempos difíceis vêm nos mostrando, e nós ouvimos muito dizer isso, o ser humano, ele está adoecido. Vocês concordam? Como é que nós podemos entender isso, que o ser humano está adoecido? Vamos pensar o seguinte, época de eleição. Já até escutei ali, né? Vixe! Aí é um problema, porque aí é no grupo da família, é no grupo do trabalho, é no grupo do centro espírita, é com os vizinhos, gera aquela polaridade, gera aquele problema. E, pasmem, às vezes a gente faz inimizade com o irmão, com o pai, com o cunhado. Por quê? Porque ele pensa diferente do que eu penso. Então, o nosso nível de intolerância, ele tem ficado muito elevado. Outro exemplo que nós vemos com muita frequência. Quem aqui tem rede social? Tem Facebook ou Instagram? Muita gente tem, não é? Às vezes você faz uma postagem lá na sua rede social de algo que você gosta, um texto que você gostou, um pensamento que você concordou, aí você posta. Aí alguém vem e deixa lá um recadinho totalmente agressivo, te criticando porque você pensa daquela forma. E aí a gente fica pensando, por que isso acontece? Por que nós não temos a capacidade de olhar a postagem que o outro fez, embora não concordando, eu respeite a forma dele de pensar? Por que eu preciso agredi-lo? Por que eu preciso tentar provar que ele está errado? Isso demonstra a nossa pouca evolução. Isso demonstra que nós ainda somos altamente arrogantes, vaidosos, egoístas, prepotentes, porque nós queremos que todos pensem como nós, porque nós somos os melhores, nós é que estamos certos. Então, aí surgem as diversas intolerâncias, né? Intolerância religiosa, intolerância política, intolerância de todas as formas. Um outro sinal do nosso adoecimento. A dificuldade que nós temos hoje de nos concentrarmos naquilo que é bom. Vocês já ouviram falar da síndrome do pensamento acelerado? Hoje nós vivemos, a sociedade, todos, a maioria de nós pelo menos, imersos nesta síndrome do pensamento acelerado. É aquilo que nós não paramos um segundo o nosso raciocínio o tempo inteiro. Isso acontece porque nós vivemos com um acúmulo de informações. O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados de informações. O celular, então, ele é o grande protagonista disso. Porque, normalmente, o nosso celular, ele se tornou como se fosse até uma parte do nosso corpo. Porque nós mal conseguimos deixá-lo de lado para tomar banho. Para onde nós vamos, nós levamos o nosso celular. Eu estava lendo esses dias uma reportagem que mostrava a quantidade de pessoas que está adoecendo e tendo problemas de saúde, porque vão para o banheiro, sentam-se no vaso e pegam o celular e ficam ali meia hora, 40 minutos e acaba causando adoecimento, porque não é assim que funciona, não é? Então, nós estamos o tempo inteiro submetidos a muita informação, a nossa mente se acostumou com esse movimento frenético. Dificilmente nós temos condições de parar tudo, sentar um pouco, tentar esvaziar a mente, fazer uma prática de meditação, ou um momento de oração, um momento ali de descanso só nosso, porque nós estamos o tempo inteiro pensando, nossa, mas eu ainda preciso fazer isso, né? Eu estou aqui, mas eu estou lembrando que eu preciso chegar em casa, fazer isso, aquilo. Isso traz para nós também muitos problemas, porque nós estamos ficando exaustos. Outra coisa que nós também observamos,
a nossa baixa capacidade de nos frustrarmos com as coisas, principalmente as novas gerações, que não estão acostumados a terem que lutar para conseguir aquilo que desejam. Então, muitas vezes, os nossos jovens, eles estão muito fragilizados, porque eles são muito imediatistas, eles querem o resultado muito rápido, e eles estão acostumados a ouvir sim, sim, sim. E a vida não diz apenas sim para nós. E nós não estamos conseguindo preparar as nossas crianças e os nossos jovens a lidarem com as frustrações que a vida nos apresenta, né? Que são fato. Então, realmente, nós podemos dizer que a humanidade está adoecida. Mas vocês percebem que é um tipo de doença diferente? Porque no passado, quando nós vamos nos lembrar, se nós pensarmos que há menos de um século nós tivemos uma grande guerra mundial que dizimou inúmeras pessoas no mundo, países lutando contra países, isso não é? Irmão matando irmão. Para nós é algo que a gente fica assim, meu Deus, que barbaridade, como é que pode? Não é? Como é que pôde existir um Hitler na Alemanha nazista de fazer tudo o que ele fez, ou tantos outros líderes por aí, né, sanguinários? Mas hoje nós temos muitos países no mundo que ainda estão em guerra. Mas a grande guerra hoje, ela está se tornando muito mais ideológica. E que também é uma guerra que causa muitos problemas na nossa vida. Qual que seria, então? Vocês já ouviram falar disso? Que existe uma doença que é considerada a doença do século? Eu ouvi ali. Depressão. Depressão. A depressão é considerada a doença do século, o mal do século. Exatamente porque a depressão, ela é apenas um nome para representar todos os outros transtornos da mente, que nós chamamos de transtornos mentais. Nós estamos com tanta dificuldade em lidar com tudo isso, que muitas vezes nós não aguentamos. Não aguentamos o ritmo, não aguentamos a pressão, não aguentamos a exigência de uma sociedade que está cada vez mais materialista, que mais e mais valorizam aspectos apenas da vida material. E muitos de nós nos envolvemos nesse torvelinho, nesse turbilhão, e nos sentimos às vezes incapazes. Hoje, quando a gente olha redes sociais, e é uma coisa que nós temos que ter muita atenção, porque nós só colocamos na rede social aquilo que é bom, concordam? A gente não vai colocar na rede social o dia que eu estou triste, que eu estou chorando, que eu tenho problema. Eu coloco o dia que eu estou bem, que eu estou passeando, que eu estou, né, em algum lugar, viajei. E às vezes a gente olha a rede social do colega e pensa assim, gente, mas a minha vida realmente está muito ruim, porque você viu a rede social dele? Não é? Só tem coisa boa. Isso é ilusão, é mundo de ilusão. Então, nós temos que ter cuidado, porque senão nós vamos nos sentir incompetentes, incapazes, porque nós não estamos conquistando o que o outro conquistou. Mas o que será que nós realmente temos que conquistar aqui na Terra? Se nós que somos espíritas, que nós sabemos que essa vida aqui, ela é temporária, né? Nós vamos ter que despedir dos netos. Não vai ter jeito, vai chegar uma hora que nós vamos ter que despedir. Pelo menos a despedida do corpo físico. Não é? Se é temporário, o que nós vamos levar conosco? Será que nós vamos levar conosco os nossos títulos, os nossos bens materiais, a nossa importância que nós achamos que nós temos? Aquela pessoa que chega no lugar e diz assim, você sabe com quem que você está falando? Que ilusão, não é? Porque isso, gente, não é passaporte de ninguém para chegar no mundo espiritual e ter um destino feliz no mundo espiritual. Então, os transtornos mentais, eles vão chegando, vão fragilizando a nossa sociedade, vão nos fragilizando, vão fragilizando as nossas famílias e a nós mesmos também. O que seria, então, o conceito de transtorno mental?
São condições que alteram pensamentos, percepções, emoções e comportamentos das pessoas na direção oposta do que é considerado normal ou saudável. Então, é algum tipo de perturbação, algo que me causa desconforto, muitas vezes algo que me causa muita dor, que pode me prejudicar muito, dependendo do tipo de transtorno, dependendo da forma como eu lido com ele. Se eu não aceito, se eu não busco tratamento, ele pode realmente trazer grandes prejuízos para a minha vida, para a vida da minha família, das pessoas com as quais eu convivo. Eles causam sofrimento, desconforto, inadaptabilidade a pessoas e processos do cotidiano, em graus que variam de caso a caso. Então, nós vamos ver pessoas que passam por uma depressão, mas que buscam ajuda, se recuperam e seguem a vida fortalecidas e bem. Nós vamos encontrar outras pessoas que têm muita dificuldade em sair daquele estado da depressão ou de outros transtornos também. Por quê? Porque cada um de nós é um universo, cada um de nós é um indivíduo. Nós temos as nossas histórias, nós temos as nossas dores, nós temos os traumas que nós trazemos da infância, principalmente do passado, de outras reencarnações, que estão todos aqui, guardados, armazenados dentro de nós, e por isso que muitas vezes alguns de nós temos mais facilidade em lidar com aquele momento de dificuldade e outras pessoas têm mais dificuldade em lidar. Porque depende de cada um de nós, Não existe assim uma regra que nós poderíamos dizer. E hoje, se nós formos pegar a classificação dos transtornos mentais, nós teríamos aqui uma lista interminável, porque eles são muitos. Eu vou citar alguns aqui, nós não vamos entrar nos sintomas, nem na etiologia, nada disso, apenas para que a gente saiba que isso aqui são coisas que hoje estão muito presentes nas nossas famílias, nos nossos lares. Então, o transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline, transtorno do pânico, esquizofrenia, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e por aí vai. Nós ouvimos hoje falar muito do transtorno bipolar como sendo um dos mais frequentes, além da depressão. Nós ouvimos falar muito dos transtornos de ansiedade generalizada, dos transtornos do pânico, a síndrome do pânico, do TDAH, que hoje é tão comum, nos autistas, que também estão aparecendo cada vez mais. E aí, às vezes, a pergunta é assim, mas por que aumentaram tantos os casos de transtornos? Talvez não é que tenham aumentado, é que agora tem diagnóstico. O que antes não se compreendia, hoje já se compreende um pouco melhor. Embora a mente humana ainda seja uma grande desconhecida, e os estudiosos da psique humana, eles estão sempre tentando mergulhar mais e mais para compreender o funcionamento da nossa mente. Por quê que às vezes é tão difícil? Porque a maioria deles tem o olhar apenas da vida material. É um olhar materialista. Para nós que somos espíritas e que sabemos da reencarnação, fica um pouco mais fácil nós entendermos as causas dos transtornos. Porque na maioria das vezes, as causas não estão agora no presente. Não estão nessa existência, nessa reencarnação. Muitas vezes as causas estão no passado. Não só no caso dos transtornos mentais, como também no caso das doenças mentais, como, por exemplo, a síndrome de Down. Por que uma pessoa nasce com síndrome de Down? O que ela fez para merecer isso? Então, a reencarnação vem nos dizer que ela está tendo a oportunidade de resgatar débitos do passado, depurar o perispírito para seguir o seu processo evolutivo. Para nós é um pouco mais fácil de entender. Então, se nós fôssemos perguntar por quê? Por que de tudo isso?
nós teríamos aí várias possibilidades, não é? Primeiro, considerando que nós estamos vivendo esse período de transição planetária. E nós sabemos que nesse período, muitos espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnarem na Terra mais uma vez, para tentar mudar o rumo da sua trajetória evolutiva, antes de serem degradados para mundos inferiores. Então, muitos espíritos perturbados das zonas inferiores do plano espiritual estão reencarnando. É natural que aqueles adoecidos no mundo espiritual renasçam adoecidos aqui na matéria, mas com a oportunidade de se recuperarem do refazimento. Provas e expiações, muitas vezes, são necessidades do espírito. Expiação por conta de atos praticados no passado, né? Provas que o espírito pediu para passar aqui, para demonstrar o aprendizado, para consolidar o aprendizado. Sabemos que é o resultado de uma lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, ou a lei da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que eu planto, necessariamente eu tenho que colher. Não tem como fugir. Se eu estou plantando algo bom hoje, certamente eu vou colher algo melhor no futuro. Nós espíritas, né, nós podemos dizer que nós não precisamos nos preocupar de buscar aquelas cartomantes, aquelas que têm a bola de cristal, né, que vê o passado, vê o futuro. Não precisamos disso, porque a gente já sabe. Porque se nós quisermos saber quem nós fomos no passado, é só olhar como é que está a nossa vida hoje. Se a nossa vida hoje for uma vida tranquila, se a gente não tiver muito problema, né? Uma vidinha feliz, não falta nada, é sinal de que nós estamos colhendo alguma coisa boa que nós plantamos no ontem. Se não, é sinal de que a gente não fez boa coisa. Para saber como é que vai ser o nosso futuro, também não tem segredo, porque depende do que nós estamos fazendo hoje. Porque se hoje nós estamos plantando, o que nós vamos colher amanhã? O que será que nos espera? E a gente que é espírita é um pouquinho pior, né? Porque a gente nem pensa só na próxima existência, a gente já pensa logo após a desencarnação. Para onde eu vou quando eu desencarnar? Será que eu vou para o nosso lar? Será que eu vou para o umbral? A gente fica sempre nessa, né? Eu acho que o medo do espírito não é da morte, é só da consequência. E aí, para onde eu vou? Será que eu fiz muita bobagem? Ainda mais que a gente ouve relatos de espíritos amigos que viviam aqui conosco, desencarnam e de repente voltam nas reuniões mediúnicas dizendo: meu Deus, eu pensei que eu tinha feito alguma coisa, eu não fiz nada. Que arrependimento, eu precisava ter feito mais, né? E a gente pensa: meu Deus, então eu também não estou fazendo nada. Mas o que vale é o esforço, a intenção, a vontade que a gente tem de ser melhor. Existe, é claro, uma predisposição genética para esses transtornos mentais, mas nós vamos entender que a predisposição genética, ela faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Então, não é que Deus errou comigo. Puxa vida, mas eu não precisava ter tido um problema de bipolaridade. Mas aí Deus me fez nascer nessa família, geneticamente eu herdei. Se nós nascemos nessa família que tem uma predisposição para a bipolaridade, é porque provavelmente existia lá no nosso planejamento o desenvolvimento dessa doença para o nosso aprendizado e recuperação espiritual, não é? Uma outra coisa que traz muito adoecimento também para nós são os sentimentos que nós trazemos, às vezes de forma até inconsciente. Culpa, remorso, algo que está dentro de nós, que às vezes a gente não consegue identificar, mas que está ligado ao nosso passado. Coisas que nós não conseguimos superar, que não é que nós fizemos, que nós temos a consciência do equívoco e aquilo nos traz essa dor, essa perturbação, e isso acaba fazendo com que a gente adoeça. Por isso que a gente fala que remorso, ele é um sentimento muito destrutivo e que não nos leva a lugar nenhum. Ele não nos faz crescer.
Os passos para nós melhorarmos, né, e sanarmos os nossos débitos, primeiro é o arrependimento, né, a expiação e a reparação. O arrependimento é o primeiro passo. Eu preciso identificar que eu fiz algo errado. Mas ele é diferente do remorso, porque no remorso eu fico remoendo aquilo e me culpando e não me perdoando. O arrependimento não. Eu entendo que eu errei e eu preciso agora corrigir o meu erro. Então a expiação é aquela situação que faz com que eu viva o mesmo que eu fiz o outro viver. Para que eu me coloque na situação do outro, para que eu aprenda a valorizar, a respeitar o próximo. E a reparação é quando eu me proponho a fazer algo para ajudar aquelas pessoas que eu prejudiquei ou outras também que eu possa ajudar. Então, tudo isso é positivo. Remorso, culpa, só nos atrapalha. Não adianta nada para nós. Então, tudo isso, todo esse processo de adoecimento, ele faz parte da nossa evolução espiritual. É o processo de cura das almas. Eu me recordo que logo que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu ouvia um dos nossos instrutores do ESD, ele dizia assim: a doença ela é um tratamento de beleza para o espírito. E então eu ficava tentando entender aquilo e pensando, mas como que pode? Doença é coisa ruim. Hoje a gente percebe que não, a doença ela não é ruim. A doença ela vem muitas vezes para nos ajudar a nos livrarmos de algo que futuramente, sem aquele peso, nós vamos ter muita mais facilidade para seguir aí o nosso processo evolutivo. Por isso a gente não deve se revoltar. Nós não devemos entender como sendo um castigo de Deus, não. A gente precisa aprender com a dor. Toda dor, ela é pedagógica. Nós temos que aprender alguma coisa com ela. Então, não basta passar pela dor. É preciso que a gente aprenda com essa dor e cresça, para que ela tenha valido a pena. Muito bem. E se agora eu já entendi que eu, de repente, me vejo doente, eu adoeci, o que eu devo fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda. E quando nós falamos de transtornos mentais, a ajuda, ela envolve um aspecto mais amplo. Porque quando eu tenho um problema cardíaco, eu procuro lá o meu médico cardiologista, ele vai me receitar alguns medicamentos, vai me recomendar alguns exercícios, hábitos de vida, para que eu possa manter o meu coração saudável. Mas quando a minha mente adoece, nós temos outros fatores que envolvem esse adoecimento. E eu preciso pensar neles todos. Primeiro, eu preciso buscar o médico. O médico que trata da mente é o psiquiatra. Meus irmãos, eu sou aqui de Jataí. Nasci em Jataí. Fiquei a minha infância em Jataí. No início da adolescência, eu fui para Goiânia. Eu me recordo que na minha infância, eu ouvia aquela coisa assim, de que psiquiatra é médico de doido. Eu ouvia muito isso. Hoje, se a gente for levar esse critério aí à risca, tá todo mundo doido, não é? Porque os consultórios dos psiquiatras estão lotados porque nós estamos adoecidos. Então, na verdade, existia um tabu em torno do psiquiatra. O psiquiatra é um médico como qualquer outra especialidade. Só que ele cuida da nossa mente, não é? O neurologista cuida do cérebro, que é material. Mas o psiquiatra, ele cuida daquilo que é intangível, é da mente humana. E assim como nós podemos adoecer o corpo físico, nós também podemos adoecer a nossa mente. Então nós vamos buscar o psiquiatra, que é claro que também trata das consequências no corpo físico, porque nós sabemos que as doenças mentais muitas vezes são desequilíbrios hormonais no nosso organismo. Ele vai passar a medicação para nos ajudar. Mas aí nós temos que pensar também no tratamento coadjuvante, que é a psicoterapia. Nós vamos buscar os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas, que vão nos ajudar a enfrentar as nossas dores íntimas, os nossos sofrimentos mentais.
E aí tem um terceiro aspecto que também nos ajuda muito e é muito importante, que é o espiritual, que é buscar o auxílio da nossa prática religiosa, independente de qual seja. Se nós somos espíritas, nós vamos buscar o centro espírita. Vamos buscar o tratamento espiritual na casa espírita, vamos receber o passe, vamos tomar a água fluidificada, vamos seguir, né, as recomendações, porque nós temos que pedir a ajuda de todo mundo, para que a gente possa sair daquela situação em que nós nos encontramos. Mas todo esse adoecimento, muitas vezes, gera uma consequência muito triste na nossa sociedade, que é em relação ao suicídio. Nós estamos aí agora, né, às vésperas do mês de setembro, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo, uma campanha realizada pelo CVV, pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, pelo Ministério da Saúde. É um momento em que nós paramos para refletir acerca de um tema que é considerado, às vezes, até um pouco tabu, porque nós temos dificuldades em lidar com esse assunto, porque é um assunto que nos dói só de pensar, ainda mais falar sobre ele. Mas é preciso que nós falemos, porque falar e esclarecer acerca do suicídio é que faz com que nós possamos prevenir o suicídio. Mas nós vamos ver que existe uma forma correta de fazer isso. Olha só esses dados que nós temos. Esses dados são de 2012. Provavelmente isso já mudou, inclusive durante a pandemia, pode ter crescido. Mas estimava-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 2 segundos, alguém tenta se matar. Imaginem só, nós começamos a conversar aqui, já tem um tempinho. Se nós formos pensar nessa conta, olha quantas pessoas nesse momento estão vivendo uma situação de extrema dor e de desequilíbrio que faz com que ela tente tirar a própria vida, tentando fugir, né, da dor. No Brasil, o suicídio mata uma pessoa por hora, mesmo tempo em que outras 3 tentam se matar. A gente fica sabendo desses casos? Não fica, não é? Mas nós vamos descobrir por que a gente não fica. Quais são as principais causas? Então, assim, são multifatoriais. São muitas as causas que podem levar uma pessoa a pensar, né, a tentar ou mesmo a cometer o suicídio. Mas, em mais de 90% dos casos, a pessoa está acometida por algum tipo de transtorno mental. Então, os transtornos mentais, eles são a grande preocupação daqueles que defendem a vida. Porque é o que muitas vezes faz com que a pessoa perca a noção da realidade e não consiga enxergar saída para aquilo que ela está vivendo e pense que o suicídio é a solução. Abalos psicológicos podem muitas vezes gerar esses momentos, né? Perda de entes queridos, de repente a perda de um emprego que há muitos anos a pessoa se vê perdida, uma derrocada financeira, alguma coisa que faz com que a pessoa não enxergue saída para aquela situação da vida e ela pensa que talvez a única, né, é o suicídio. Muitas vezes restrições impostas pela perda de saúde. A pessoa que se vê doente, uma doença grave, uma doença terminal, uma doença incapacitante, muitas vezes essa pessoa também, ela pensa que é melhor abreviar o que de fato já é, né, destino. E nós que somos espíritas sabemos que é o maior equívoco que nós podemos cometer, né? É tirar a nossa vida. Existe um risco maior para homens entre 15 e 35 anos ou acima de 75 anos, a maioria residentes em áreas urbanas, desempregados ou aposentados, isolados socialmente, solteiros ou separados e os migrantes. Existem grupos em que a predominância é maior, mas o risco ele acontece, né? Ele existe para qualquer um de nós, porque qualquer um de nós pode adoecer. Por que a gente não ouve muito falar sobre esses dados? Porque existe um estudo que foi chamado efeito Werther, que diz que quando a gente fala de suicídio, a gente não pode dar
falar a forma como ele aconteceu. Por exemplo, então, se uma pessoa cometeu suicídio de uma determinada forma e a televisão noticiar, essa tarde uma pessoa cometeu suicídio daquela forma, daí a pouco outras pessoas também cometem imitando aquela mesma forma. Esse estudo ele foi feito depois de um filósofo alemão, o Goethe. Ele lançou um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. E nesse livro, o personagem principal, ele comete suicídio. O que aconteceu depois da publicação do livro, que fez muito sucesso? Várias pessoas começaram a cometer suicídio imitando o método que o Werther utilizou no livro. E isso eles começaram a observar que quando artistas se matavam, eles imitavam a forma. Então, os especialistas nessa área entenderam que o fato de alguém ter coragem de fazer e aquilo ser noticiado, às vezes dava coragem para aquele que já estava pensando e ele se inspirava e fazia da mesma forma. Então, por isso que não se noticia casos de suicídio. Só que nós precisamos falar com o foco na prevenção. O foco é sempre na prevenção, porque é uma realidade. Isso é tão sério, é tão interessante que nas redes sociais, na internet, quando você vai fazer uma publicação, por exemplo, agora no Setembro Amarelo, a gente posta muitas coisas falando, da preservação da vida, de não ao suicídio. Quando a gente digita a palavra suicídio, a publicação é bloqueada. Porque a rede social não entende se você está falando contra ou a favor. Porque, infelizmente, também nas redes sociais, nos grupos diversos, tem pessoas que se unem para ensinar como cometer suicídio. Existe isso. Então, nós precisamos ter o foco na prevenção e não romantizar o suicídio. Um exemplo de romantização do suicídio. Romeu e Julieta. A história de Shakespeare. Não é? Que história linda. Não é linda. É trágica. É trágica. Existem alguns mitos que a gente também tem que saber, até para entender um pouco como é a nossa mente quando nós estamos nesse estado de sofrimento, pensando talvez nessa possibilidade. Algumas pessoas dizem assim, a pessoa quer se matar porque ela quer morrer, ué. Ela quer morrer, então ela se mata. Mas, na verdade, todos os especialistas estudiosos nessa área dizem que, na verdade, a pessoa não quer morrer. Ela quer parar de sofrer. Porque a dor que ela sente é algo tão grande que ela não consegue lidar com aquela dor. Eu estava uma certa feita fazendo uma palestra falando sobre essa temática de prevenção ao suicídio. E aí, quando eu terminei, nós abrimos para o diálogo com o público e uma senhora, já próxima dos 75, 80 anos por aí, ela pediu a palavra e disse que ela estava lá naquele centro espírita. Ela buscou o centro espírita porque ela queria entender por que a filha dela tinha cometido suicídio. E aí ela contou que a filha dela tinha em torno de 50 anos, tinha um ótimo emprego, tinha uma ótima família, um marido muito bom, tinha filhos. Aparentemente, ela tinha tudo. As pessoas que olhavam diziam assim, nossa, fulana tem uma vida boa, ganha bem, tem um trabalho, tem marido, tem família. No entanto, a filha dela tinha cometido suicídio. E ela dizendo que ela se martirizava, porque ela dizia assim, como que eu não percebi que a minha filha estava tão infeliz? E aí, uma jovem, que também estava lá com a mãe, a jovem pediu a palavra e disse a ela assim, a senhora não deve se culpar. A minha mãe que está aqui comigo também fica se culpando, mas não é culpa de vocês. Eu já tentei o suicídio 2 vezes. Eu estou aqui no Centro Espírita hoje porque eu vim buscar socorro e ajuda. Eu faço tratamento com médico, eu faço com psicólogo, eu estou aqui no centro. Mas eu quero dizer para vocês que a culpa não é de ninguém. É que vem para nós uma angústia tão grande, quando isso chega, é uma angústia tão grande, é uma dor tão imensa que a gente não suporta. E a gente pensa que a única saída é tirar a própria vida. E aí ela disse mais, ela disse,
tem cerca de 6 meses que eu estou aqui no Centro Espírita. Nesses 6 meses, inúmeras vezes eu tive essa vontade. Só que eu não fiz. Porque agora eu sei que eu não vou morrer. Que não vai resolver. Então, toda vez que me vem aquela vontade, eu peço ajuda. Eu ligo para o meu psicólogo, ou eu ligo aqui no Centro Espírita, eu venho tomar um passe, porque eu sei que não vai resolver. Mas essa pessoa, ela já estava com essa consciência porque ela estava sendo acompanhada pelo médico, pelo psicólogo. Por quê? Se não fosse isso, não teria espírita que comete suicídio. E, infelizmente, os espíritas também cometem suicídio. Então, não é porque a gente sabe da vida depois da morte, tem certeza disso, é que nós também não estamos sujeitos a ficar doentes. Então, gente, é adoecimento. É a doença que faz com que essa pessoa perca a capacidade de enxergar a realidade e não veja saída a não ser essa. Quem pensa em suicídio sempre parece deprimido. Então, nem sempre. Normalmente as pessoas dão pistas, mas nem sempre. Por isso que às vezes é uma surpresa imensa. Eu tenho uma companheira que canta comigo no coral, que eu faço parte, tá? Quero dizer para vocês que eu faço parte do melhor coral espírita do mundo. Não sei se vocês conhecem, que é o Coral Vida e Luz, da Irradiação Espírita, que canta no congresso lá da FEG todo ano. Brincadeiras à parte, mas é porque é lindo mesmo. E uma amiga nossa do coral, o esposo dela cometeu suicídio. E ela disse que ninguém na família imaginava que ele pudesse pensar naquilo. Então, nem sempre a pessoa dá sinais. E aí é importante que a família que passe por essa situação entenda que nem sempre a gente pode evitar. Porque a família que fica, a família adoece, né? Porque a família não se perdoa de pensar, mas como que eu não pude evitar? Como que eu não pude fazer nada? E muitas vezes realmente é algo que é o livre-arbítrio daquele ser espiritual. E a gente pode ajudar fazendo preces, orando. A nossa oração ajuda muito aqueles que foram, né, pelas portas do suicídio. Existe inclusive um movimento entre os espíritas, e quem quiser se engajar é muito bem-vindo, que todos os dias às 18 horas, onde você estiver, se você puder parar 1 minuto e fazer uma prece em benefício dos suicidas, nós estaremos ajudando. Nós aprendemos isso na obra Memórias de um Suicida, psicografada pela Ivone do Amaral Pereira. Não é? Quem ameaça suicidar-se não o fará. Às vezes a pessoa fica falando assim, eu vou acabar com a minha vida logo, vou livrar vocês disso tudo e tal. E muitas vezes a família não dá bola, fala assim, tá querendo chamar atenção, né? Tá falando da boca para fora. Não é bem assim. Às vezes a pessoa fala, e quando ela fala, é uma forma dela gritar por socorro. É uma forma dela dizer assim, eu estou precisando de ajuda, eu estou passando por uma dificuldade. Só que ela não consegue se falar, se abrir, né, de forma muito clara. Então ela joga esses comentários. Era melhor que eu não tivesse nascido, né? Vocês estariam muito melhor sem mim. Quando as pessoas começam a fazer isso, é algo que a gente tem que se preocupar. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Nem sempre. Às vezes ele pode ser planejado. Infelizmente. Ele pode ser planejado. Eu estava hoje vindo para cá, conversando com o rapaz que me trouxe, né, e falando de um caso em que um jovem rapaz, ele não se conformava porque a namorada tinha terminado o relacionamento. E ele não aceitava aquele término. Então, numa determinada ocasião, ele ligou para ela e falou, olha, eu queria só conversar com você. Então, ela aceitou, entraram no carro, ele foi para a rodovia com ela e entrou na pista contrária quando vinha um caminhão em alta velocidade, se chocou com o caminhão, morreram os 2 jovens e o motorista do caminhão. Imaginem que loucura é isso, não é? Ele planejou, ele fez os planos e ele assumiu um compromisso
com ela, com a família dela, com a família dele, com a família do caminhoneiro, com o caminhoneiro. Olha quanta gente envolvida num momento de loucura, não é? E que depois o Espírito vai ter que resgatar, não é? Alguns sinais que podem significar alerta. Tristeza intensa e durante vários dias. Tristeza todo mundo tem. Todos nós ficamos tristes. O problema é quando a tristeza não passa. Então é aquela coisa que está sempre doendo, sempre triste, a pessoa sempre querer, sabe, ficar só trancada no quarto, né? Aí é aquela falta de interesse, de planos para o futuro, é um desânimo, sabe? Aí, se aquilo vai persistindo, é sinal de que pode ter um adoecimento mental, uma depressão, alguma coisa assim. Aí é preciso buscar ajuda. Essas frases, né? Você estaria melhor sem mim, talvez eu devesse sumir. Quando a pessoa começa a falar muito isso, a gente precisa tentar conversar. E falar, fulano, está tudo bem? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Né? Eu percebo que você não está muito bem. É a hora que a gente pode tentar ajudar. Tentativas prévias de suicídio. Quem já tentou uma vez tem mais chance de tentar uma segunda, uma terceira. Não é? Então, a gente não pode pensar assim. Não, fulano tentou, não conseguiu, agora ele aprendeu a lição, não vai tentar mais. Não. Essa pessoa precisa de acompanhamento porque ela tem mais chances de querer tentar de novo. Aquela pessoa que quando ela começa a doar os seus bens, começa a se despedir, isso acontece muitas vezes com idosos. Pessoa idosa, às vezes muito solitária, não tem a família próxima, muito solitário, às vezes tem dificuldades financeiras, às vezes com doença. Ela chega num ponto em que ela pensa, por que a minha vida está servindo para quem? Né? Não tem ninguém, eu estou aqui sozinho. Então, é um sinal de alerta aí para nós. E claro, né, gente, pode acontecer em várias fases da vida. Infelizmente, até na infância. Hoje, um fenômeno que vem acontecendo é casos de suicídio em crianças cada vez mais jovens. Então, isso é um sintoma de que realmente nós precisamos refletir sobre isso, tentar entender o que está acontecendo para mudarmos essa história. A questão 944 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Uma pergunta interessante, né? Porque, a princípio, nós poderíamos dizer assim, mas se a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser dela. Mas a resposta é, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Existem muitas formas de nós transgredirmos a lei divina. E o suicídio é uma delas, né? Transgressão à lei divina. E quais são as consequências do suicídio para aquele que comete o suicídio? Nós vamos encontrar respostas lá nas questões 957 e também na 155 do Livro dos Espíritos, que resumidamente falam do desapontamento daquele que achou que ia encontrar o nada, que achou que a morte seria como se fosse apagar uma luz. Então, eu estou aqui, a vida não está boa, eu estou sofrendo, não quero mais viver, eu me mato e acaba tudo. É o fim. Se nós formos materialistas, faz todo sentido, né? Minha vida está ruim, eu não consigo ver perspectiva, eu estou sofrendo, eu estou doente e tal, então eu já vou acabar logo com isso e pronto. Só que aí, quando ele percebe que não morreu, na verdade só o corpo morreu, ele fica desapontado. E aí é claro que ocorre um prolongamento da perturbação espiritual. Porque quando nós desencarnamos, é natural que a gente passe por um período de perturbação espiritual, quando nós voltamos ao mundo espiritual. A intensidade dessa perturbação, o tempo que ela vai durar, depende de cada um de nós, do quanto nós somos apegados à vida material, né, às pessoas, aos bens. Agora, muitas vezes no caso do suicídio, tem um outro fator, que era a quantidade de fluido vital que ele ainda tinha no corpo, que era para ser usado, que precisava gastar. Então, prolonga essa perturbação espiritual. E muitas vezes traz a ele a ilusão de ainda estar encarnado.
Nós temos uma obra, né, que é Memórias de um Suicida, que ela nos traz isso de uma forma espetacular. Só para a gente ter uma ideia, quem aqui já leu Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira? Temos aqui, também. Gente, esse livro, quando eu me tornei espírita, eu vim de uma tradição católica, logo no início da vida adulta eu conheci o espiritismo e me tornei espírita. E comecei estudando o ESD, lá na Federação Espírita. E aí as pessoas diziam assim para mim, não, Memórias de um Suicida é um livro muito pesado. Não lê esse livro agora não, deixa esse livro para depois. E eu olhava para aquele livro assim com medo, né? Eu pensava, meu Deus, o que será que tem nesse livro? Depois de uns 10 anos que eu já era espírita, um primo, aqui de Rio Verde, nós íamos visitar a família. Meu primo falou assim, prima, um colega me deu esse livro aqui, ó, e eu confesso para você que eu comecei a ler, mas Deus me livre, eu não passei da página 50. Eu não vou ler esse livro não. Você quer levar para você? Quando ele me entrega, Memórias de um Suicida. Aí eu pensei assim, vai que está na hora de ler já, né? Esse livro, já era espírita há uns 10 anos. E eu comecei a ler. Gente, até ali pela página 60, 80, o livro pesa. Porque é Camilo, né? Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco. É Camilo falando como foi o despertar dele após o suicídio no mundo espiritual. E a perturbação que ele viveu ali naquele momento. Aí ele descreve o local onde ele estava, que é conhecido como Vale dos Suicidas. Ele descreve o que ele via, o que ele ouvia. E a gente vai lendo aquilo e aquilo vai dando. Só que de repente chega a legião dos servos de Maria e busca alguns dos espíritos que já estavam em condição de serem socorridos. E finalmente chega a vez do Camilo. E quando ele é socorrido, que ele chega no hospital, na Colônia Maria de Nazaré, aí o livro se transforma no melhor livro espírita que você já leu. É a mensagem mais consoladora que nós temos. Porque ele mostra que não existe dor que dure para sempre. Não existe dificuldade que não acabe. Então Camilo vai, ele fica no hospital, ele se recupera. E depois ele vai conhecer a colônia. Ele vai relatando para a gente todos os departamentos lá da Colônia Maria de Nazaré. Ele fala que lá todos os dias às 18 horas eles fazem uma oração. E ao fim do livro ele vai para uma outra colônia espiritual, que é uma universidade, que ele vai estudar, se preparando para voltar para reencarnar. Então o livro é lindo, o livro é maravilhoso. Eu recomendo muito, porque a gente aprende muito com esse livro. Nós temos um amigo que ele psicografou 2 obras espíritas. O nosso amigo é o Rafael Papa. Ele é um médium, um psicólogo. O Rafael, há cerca de 3 anos, talvez, ele começou a receber contato de um espírito que se apresentava a ele e dizia, nós temos um trabalho para fazer juntos. E ele ficou altamente desconfiado, porque médium bom é assim, né? Quando vem um espírito que assina um nome conhecido, o médium já fica morrendo de medo. Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que não é mistificação da minha parte? O espírito era Hamed, aquele mesmo espírito que psicografou outros livros com outro médium, né? Que escreveu Dores da Alma e por aí. E aí ele começou a desconfiar daquilo. E o espírito Hamed mandou mensagem para ele por vários médiuns diferentes, e um deles foi inclusive no grupo mediúnico que eu coordeno lá na Federação Espírita, que Hamed veio, conversou comigo e disse, fala com aquele seu amigo que eu já estou desistindo dele, porque ele só duvida, ele não acredita, né? Nós temos uma tarefa para fazer. Então o Rafael começou a se dedicar à psicografia. E já tem 2 livros publicados do Hamed. Transtornos mentais e remédios espirituais. Esse é o nome do livro. Tem volume 1 e 2 já. Ali, o espírito Hamed, ele fala sobre os transtornos mentais, ele traz uma descrição simplificada de cada um, e ele fala dos remédios espirituais. O que nós podemos fazer para ajudar na cura desses transtornos mentais do ponto de vista espiritual. E alguns desses remédios que ele traz estão aqui.
Primeiro deles, o autoconhecimento. Nós sabemos que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para nós conseguirmos fazer a tão falada reforma íntima. Por que é preciso ter autoconhecimento para fazer reforma íntima? Porque eu preciso entender onde eu preciso melhorar. Jesus nos alertou, ele disse assim, que a gente enxerga o argueiro no olho do outro e não enxerga a trave do nosso olho. Porque nós temos dificuldade demais em identificarmos em nós os nossos erros. Vocês já perceberam o quanto que a gente tenta se justificar quando nós somos pegos em algum erro? A gente tenta sempre dizer assim, não, tudo bem, realmente aquele dia, né, eu fui um pouco brusco com aquela pessoa, mas você viu o que ela falou para mim antes? Você viu o que aconteceu? A gente tenta sempre se justificar. E o autoconhecimento, é preciso que a gente tenha humildade, que é a virtude de base, a primeira virtude que a gente tem que adquirir, para enxergar em nós as nossas dificuldades morais. Então eu preciso entender que eu ainda sou um pouco maledicente, que eu ainda sou um pouco egoísta, que eu ainda sou um pouco vaidoso, que eu ainda sou isso, aquilo, porque assim é que eu começo essa busca por ser melhor. Então, autoconhecimento é um dos remédios espirituais que ele nos fala. A administração da raiva, porque a raiva é quando a gente não consegue controlar, né, aqueles sentimentos negativos que chegam e a gente deixa eles saírem. E muitas vezes um momento de raiva pode causar complicações que nós vamos demorar muitas reencarnações para resolvermos, né? Por exemplo, uma briga no trânsito em que um mata o outro. Um momento de raiva. Eu nunca tinha visto o indivíduo antes. Ele veio, me fechou, quebrou o retrovisor do meu carro. Eu fico irado, saio perseguindo, passo por cima dele na moto. Isso é um exemplo de um ataque de raiva, de fúria, e que vai fazer com que a pessoa, né, responda por isso depois por tanto tempo. O auto-amor. Nós precisamos olhar para nós com olhos caridosos, com olhos amorosos. Às vezes nós somos muito duros conosco também. Então é preciso o auto-perdão, o auto-amor, entender que nós não somos ainda perfeitos, mas que nós vamos chegar lá. É preciso que a gente se esforce e é preciso que nós entendamos que sim, nós ainda cometemos erros. É preciso administrar o estresse. A gente vive numa sociedade hoje de muito estresse. Nós temos que diminuir um pouco o ritmo. Temos que começar a dedicar o nosso tempo a coisas que realmente são importantes e que nós vamos levar. Então, uma boa leitura, ouvir uma boa música, assistir um bom filme, bater um papo com amigos, com a família. Coisas pequenas, mas que fazem tanta diferença na nossa vida. O perdão, que é claro que nós sabemos que o perdão ele é muito mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos daquela pessoa, daquele problema. E quando eu guardo mágoa, eu fico ali, né, vinculado ao objeto da minha mágoa. A oração, a prática da oração, do evangelho no lar, tudo isso vai nos ajudar. A questão dos nossos pensamentos, de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Porque Jesus falou, orai e vigiai. O que é vigiar? Não é vigiar a vida do vizinho, né? Certamente. É vigiar a nossa casa mental, os nossos pensamentos. E a transformação espiritual. À medida em que nós vamos nessa luta buscando nos transformarmos, nós vamos nos tornando mais resistentes e mais imunes a qualquer tipo de adoecimento. E eu pus essa capinha aí só para lembrar de dizer para vocês que para quem não quiser encarar o livro de cara, existe o audiobook. Esse audiobook é fantástico. É como se fosse uma novela de rádio do passado. É uma radionovela. Então, existe toda uma dramatização com os personagens. É muito gostoso de ouvir. Tá? Fica aí. Está disponível no YouTube gratuitamente. A gente encontra lá no YouTube. Vamos seguindo aqui. Qual é, então, a terapêutica espírita complementar para nós nesses tempos tão difíceis de adoecimentos? Prece e meditação para elevar o padrão vibratório,
passe espiritual e água fluidificada como recursos energéticos. Lembrando, passe é recurso para quem está doente. Eu busco passe quando eu estou necessitado. Não quer dizer que eu tenha que vir ao centro espírita toda semana para tomar o passe como forma preventiva. Não funciona. Passe é medicação. Então, se eu sinto que eu estou precisando, eu venho e recebo o passe. Se eu estou bem, não preciso do passe. É como se fosse um medicamento. Agora, a água fluidificada eu posso tomar, porque ela vai estar ali imantada com boas energias, com fluidos salutares, e que de alguma forma, né, vão me ajudar. Evangelho no lar, para harmonizar o ambiente. Reuniões de desobsessão em centros espíritas quando há influência espiritual grave. Aí é o caso dos tratamentos espirituais que os centros espíritas oferecem. Porque, meus irmãos, infelizmente, um dos componentes presentes na maioria dos casos de adoecimentos mentais são os processos obsessivos. Então, é mais ou menos assim. Ou a pessoa adoece e abre brecha para que os obsessores influenciem, ou os obsessores influenciam de tal forma que leva a pessoa ao adoecimento. Então, essa obsessão, né, que é esse domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas e que só é praticada pelos espíritos inferiores, ela também é algo importante. Obsessão que pode ser simples, que é que a maioria de nós aqui sofremos, porque você se lembra que Allan Kardec perguntou assim: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? De ordinário são eles que vos dirigem, muito mais do que imaginais. Então essa influência ela acontece o tempo inteiro. Mas ela pode chegar num nível de fascinação. E a fascinação eu penso que é uma das piores. Por quê? Quando eu estou com essa obsessão do tipo fascinação, eu não consigo enxergar a realidade. De repente, eu começo a me sentir um missionário enviado por Deus para resolver todos os problemas do meu centro espírita. E, de repente, eu começo a receber mensagens do Espírito Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré se comunica comigo, e Jesus de repente vem e deixa mensagem, e é só aqueles espíritos da mais alta estirpe que se comunicam por mim. Se as pessoas leem a mensagem, as pessoas vão dizer assim: mas essa mensagem não tem nada a ver com Maria de Nazaré. Mas eu não admito, porque eu acredito realmente que eu sou um espírito especial, que eu vim com uma missão. Então, os espíritos, eles geram, né, utilizando a nossa vaidade, eles geram essa situação que eu me vejo numa importância muito maior do que o que eu tenho. É aquela foto que às vezes a gente vê por aí, que tem um gatinho olhando no espelho e ele olha e enxerga um leão. É um gato, mas que se enxerga um leão, né? E a subjugação, que é quando o espírito ele domina de tal forma que a pessoa perde o controle sobre o próprio corpo. Antigamente era muito comum, as pessoas chegavam amarradas nos centros espíritas, né? Em processos que muitas vezes eram classificados como loucura. E, na verdade, eram né, processos obsessivos do tipo da subjugação. Quem são os inimigos desencarnados? O que vocês acham? Normalmente são aqueles com os quais nós tenhamos algum débito do passado. Né? Ou aqueles que não querem que o que nós estejamos fazendo siga adiante. Então é muito comum. Jesus falou assim: a árvore que produz frutos é que é apedrejada. Então, quando nós estamos fazendo um trabalho importante, relevante, é normal que nós soframos ataques espirituais. Não são nossos inimigos pessoais, são inimigos do Cristo, que não querem que a sua doutrina, né, cresça. E quais são os recursos de proteção espiritual e de auxílio aos inimigos desencarnados que nós podemos adotar? Prece, o amparo dos bons espíritos que nós trazemos para junto de nós quando nós mantemos a nossa vibração elevada, pensamentos bons, atitudes práticas de vigilância, caridade, oração pelos inimigos e o evangelho no lar.
né? Uma vez por semana, sempre no mesmo horário, onde a gente faz a leitura e uma prece para a proteção do nosso lar. E o principal deles, que é o perdão. O perdão, né? E eu gostei muito dessa frase: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoá-los é arrancar do coração a última raiz do orgulho. Porque quando nós perdoamos, nós deixamos de lado o orgulho. Não vale a pena, né? E eu quero terminar convidando vocês a conhecerem a Revivas. A Revivas é uma rede de prevenção ao suicídio que foi criada em 2021, na pandemia, quando justamente os casos de suicídio estavam crescendo. Um amigo, né, que é de Brasília, que já tinha sido um dos fundadores da Rede Brasil Sem Aborto, em defesa da vida também, ele procurou um grupo de amigos e falou da angústia que ele sentia, e ele achava que a gente tinha que fazer alguma coisa para ajudar nessa questão da prevenção do suicídio. Então, foi criada a Revivas. A Revivas começou como uma rede desvinculada de segmento religioso. Ela era uma rede espiritualista, mas não vinculada a uma doutrina em específico. Então, ela não era espírita, ela não era católica, né? Falava-se de Deus, da fé, mas não com um viés ideológico doutrinário. Depois de 3 anos de funcionamento dessa forma, o grupo percebeu que não fazia sentido a rede não ser espírita. Porque a mensagem que realmente leva essa consolação e que esclarece as pessoas que estão passando por esse sofrimento é a mensagem da imortalidade da alma, da reencarnação. Então, a Revivas agora ela está passando por um processo de se tornar uma rede espírita. O vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui foi feito ainda no começo. Mas, em breve, nós teremos uma proposta para apresentar ao movimento espírita nesse trabalho de prevenção ao suicídio. Vamos assistir rapidamente aqui esse videozinho. Você sabia que a cada 45 minutos uma morte ocorre no Brasil por suicídio? E sabia ainda que para cada morte dessas existem 20 tentativas de autoextermínio? E se eu te disser ainda que nos últimos 16 anos cresceram em 705% as mortes por suicídio causadas por depressão? Todos esses dados são de domínio público, estão disponíveis para todos e trazem a gravidade e urgência de uma realidade ignorada por muitos de nós. A Revivas surge, então, como uma rede de prevenção ao suicídio através de um movimento nacional que tem como objetivo empreender todos os esforços possíveis para acolher e, efetivamente, ajudar as pessoas com ideação suicida, principalmente aquelas mais vulneráveis do ponto de vista social e financeiro. Muitos não possuem condições de acessar tratamento especializado e, nos momentos de dor e sofrimento, ficam sem ajuda. Estamos nos organizando nacionalmente com a participação de voluntários, leigos e profissionais da saúde mental para salvar vidas do suicídio. E o convite que tenho a te fazer é: vamos fazer parte dessa rede Salvar Vidas? Você pode ajudar a fazer uma pessoa escolher viver hoje. Pense nisso. Então é isso, a Revivas, ela tem o seu site, ela tem as redes sociais, né, que vocês podem buscar. E eu gostaria de concluir, meus irmãos, dizendo que uma forma também de nós evitarmos o adoecimento mental é quando nós nos envolvemos com causas sociais. Quando nós fazemos algo para amenizar a dor do outro. Nós podemos fazer isso aqui onde nós estamos, mas nós podemos fazer isso também quando nós pensamos nos nossos irmãos africanos que vivem uma situação completamente difícil para nós até de imaginar que possa existir em pleno século XXI pessoas que vivam nas condições que eles vivem. Eu vou passar para nós finalizarmos um videozinho da Fraternidade Sem Fronteiras. Passei aqui. Temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros.
forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, mais de 15 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 6 países da África e em várias cidades do Brasil. Todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 74 polos de trabalho, onde há uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino. Instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz, na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada, não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres e ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe. Apadrinhar é amar. Bom, fica aí o convite para quem não conhece, buscar o site da Fraternidade Sem Fronteiras, porque é uma forma também de nós nos engajarmos e fazermos a diferença no mundo. Meus irmãos, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Que Jesus nos abençoe sempre, cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, Ivana, por essa mensagem belíssima que você passou para nós hoje. Esperamos que cada um possa pensar um pouquinho mais nessa mensagem. Vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe coletivo. E a gente já pede, para que cada um já se conecte. A